A velha casa se erguia no topo da colina, com vista para a cidade. Já foi uma casa imponente, um lugar de elegância e graça. Agora era apenas uma casca, um resquício do que já foi. Os moradores locais a chamavam de Panteão das Bruxas, um lugar que diziam ser um santuário para praticantes de artes das trevas. Eles contavam histórias de luzes estranhas e sons misteriosos emanando de suas paredes dilapidadas. Poucos ousavam se aventurar perto, e aqueles que se atreviam falavam de uma sensação palpável de pavor. A velha casa estava envolta em sombras, mesmo sob o sol do meio-dia. As janelas, como olhos vazios, fitavam o nada, seus vidros há muito desaparecidos. A pintura branca, antes imaculada, agora era um cinza doentio, descascando e rachada. O ar era denso, com o cheiro de terra úmida e decomposição. O silêncio era enervante, quebrado apenas pelo rangido ocasional ou pelo farfalhar das folhas. Dizia-se que um coven de bruxas já havia usado a casa como local de encontro. Alguns sussurravam que elas haviam enfurecido uma entidade malévola que ainda permanecia entre as paredes. Outros afirmavam que as bruxas haviam impregnado a própria estrutura com seu poder sombrio. Uma história falava de um grupo de adolescentes que decidiu passar a noite no panteão. Eles nunca mais foram vistos com vida. Seu desaparecimento permaneceu um mistério, um lembrete arrepiante dos perigos dentro da velha casa. Sarah, uma jovem estudante de história com um fascínio pelo macabro, se viu atraída pelo panteão. Ela tinha ouvido as histórias, mas as descartava como mero folclore. Ela via a casa como um enigma a ser desvendado. Armada com seu caderno e câmera, ela decidiu passar a noite na casa. Conforme o sol se punha, lançando longas sombras, Sarah se aproximou do panteão. Quanto mais perto ela chegava, mais inquieta se sentia. O ar ficou mais frio e uma pressão estranha se formou em seus ouvidos. Ela parou, respirando fundo para acalmar os nervos. Com um aceno de cabeça determinado, ela continuou em direção à porta da frente. A porta se abriu com um rangido, convidando-a a entrar. O hall de entrada estava envolto em trevas, a única luz entrando pelas frestas. Sarah tremeu, sentindo um calafrio repentino, apesar do calor da noite. Ao entrar, ela ouviu um som fraco, como sussurros ao vento. O som veio novamente, mais perto, com passos suaves. Alguém, ou alguma coisa, estava na casa com ela. Agarrando sua câmera como uma tábua de salvação, Sarah cautelosamente se aventurou mais fundo na casa. Cada passo parecia ecoar no silêncio opressivo, amplificando seu medo. O ar ficou denso com o cheiro de mofo, misturado com uma doçura enjoativa que a fez sentir um nó no estômago. Ela podia sentir os olhos em si, observando cada movimento seu. Ela chegou à grande escadaria, seu corrimão antes polido, agora coberto por uma espessa camada de poeira. Ao colocar o pé no primeiro degrau, ela ouviu o som distinto de uma risada, suave e melodiosa, mas inegavelmente arrepiante. O sangue de Sarah gelou. Ela não estava mais sozinha em seu ceticismo. Algo estava ali com ela, algo invisível, mas inegavelmente presente. Ela podia sentir o peso do olhar daquilo sobre ela, pesado e opressivo. O ar crepitava com uma energia invisível, enviando arrepios por sua espinha. Ela pensou nas histórias que havia descartado como mera lenda, os contos de rituais e sacrifícios, de pactos sombrios, feitos sob a pálida luz da lua. E se houvesse mais nas lendas do que ela inicialmente pensava? Na biblioteca mofadenta, Sarah descobriu um compartimento secreto atrás de uma estante. Lá dentro, ela encontrou um diário encadernado em couro, suas páginas frágeis com o tempo. O diário pertencia a Eliza Crane, uma jovem que viveu na casa no final dos anos 1800. Enquanto Sarah lia a tinta desbotada, uma história assustadora se desenrolava diante de seus olhos. Eliza escreveu sobre estranhas reuniões na calada da noite, de cânticos e entoações
que pareciam sacudir os alicerces da casa. Ela descreveu seu medo e inquietação crescentes à medida que os rituais se tornavam cada vez mais bizarros e perturbadores. Uma entrada, datada de 13 de julho de 1889, gelou Sarah até os ossos. Elisa descreveu ter testemunhado um sacrifício humano, uma jovem arrastada aos gritos para um altar no salão de baile. O diário terminava abruptamente após essa entrada, deixando Sarah se perguntando sobre o destino de Elisa. Um vislumbre na escuridão. A lanterna de Sarah piscou, lançando sombras misteriosas que dançavam pelas paredes. Ela tateou em busca de sua lanterna reserva, seu coração batendo forte no peito. Quando o feixe de luz voltou à vida, iluminou uma pequena caixa ornamentada escondida no canto da sala. Era feita de madeira escura, sua superfície adornada com entalhes intrincados que pareciam se contorcer e se mover sob a luz bruxuleante. A curiosidade lutou com o medo enquanto ela estendia a mão para a caixa. Ela vibrava com uma energia tênue, um zumbido baixo que ressoava profundamente em seus ossos. Quando seus dedos roçaram a superfície fria e lisa da caixa, ela foi inundada por uma torrente de imagens, flashes de cenas aterrorizantes e emocionantes. Ela viu um coven de mulheres, seus rostos escondidos por capuzes escuros, entoando cânticos em uma língua desconhecida ao redor de uma fogueira flamejante. Ela viu uma jovem, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural, levitando acima do chão. E então, o mais assustador de tudo, ela viu o rosto de um homem, suas feições distorcidas em uma máscara grotesca de fúria e poder, seus olhos queimando com um fogo malévolo. As visões desapareceram tão rapidamente quanto surgiram, deixando Sarah cambaleante com o ataque. Ela cambaleou para trás, sua mão voando para a boca para abafar um grito. A caixa zumbiu fracamente no silêncio, um lembrete tangível do poder que ela continha dentro de sua estrutura modesta. A tempestade se formava. Conforme a noite se aprofundava, a tempestade lá fora se intensificava, espelhando a turbulência que se formava dentro do panteão. O vento uivava como uma alma penada, fazendo as janelas antigas rangerem e enviando arrepios pela espinha de Sarah. A chuva chicoteava contra as paredes, o som como 1000 dedinhos arranhando para entrar. O ar ficou pesado, carregado com uma energia invisível que crepitava com expectativa. Os sussurros suaves que Sarah havia ouvido antes ficaram mais altos, transformando-se em um canto baixo e gutural que parecia emanar das próprias paredes da casa. Ela podia sentir a presença de algo antigo e poderoso se agitando dentro do panteão. Algo que estava adormecido há séculos, esperando o momento certo para despertar. E ela, Sarah percebeu com uma crescente sensação de pavor, havia se tornado, sem querer, um peão em seu jogo malévolo. Os cânticos atingiram um ritmo frenético, atraindo Sarah para o salão de baile. Ela empurrou as pesadas portas de carvalho, sua mão tremendo. O salão de baile estava banhado por uma luz verde sinistra, cuja fonte ela não conseguia identificar. No centro da sala, um grupo de figuras estava em círculo, seus rostos obscurecidos por mantos escuros com capuzes. Eles entoavam em uníssono, suas vozes tecendo uma tapeçaria de som que vibrava até o âmago de Sarah. No centro do círculo estava a caixa ornamentada, pulsando com uma luz sobrenatural. Enquanto Sarah observava, as figuras se viraram para ela como se fossem uma só, seus capuzes caindo para trás, para revelar rostos que eram ao mesmo tempo belos e aterrorizantes. Seus olhos, frios e antigos, pareciam perfurar sua alma. O medo ameaçou consumi-la, mas ela se manteve firme, sua própria determinação alimentada por uma mistura potente de terror e fascinação mórbida. O pânico tomou conta de Sarah. Ela havia se deparado com algo muito mais sinistro do que jamais poderia ter imaginado. Girando nos calcanhares,
Ela fugiu do salão de baile, seu coração batendo forte contra as costelas como um tambor. As figuras não a perseguiram, suas risadas arrepiantes ecoando atrás dela, parecendo zombar de seu terror. Ela correu pelos corredores escuros, sua respiração presa na garganta, o som de seus próprios passos se misturando ao bater de seu coração. A casa parecia se contorcer e girar ao seu redor. O layout, antes familiar, agora um labirinto projetado para prendê-la em suas garras. Ela irrompeu pela porta da frente e entrou na tempestade, a chuva picando seu rosto como 1000 agulhas minúsculas. Ela não ousou olhar para trás, temendo que se o fizesse, veria as figuras paradas ali, seus olhos brilhando em triunfo. Sarah nunca mais voltou ao panteão. Os eventos daquela noite deixaram uma marca indelével em sua psique, um lembrete arrepiante da escuridão que se escondia sob a superfície do mundo. Ela abandonou seus estudos, incapaz de se livrar da sensação de que algo sinistro a seguia, observando-a das sombras. A caixa ornamentada permaneceu em sua posse, uma lembrança constante da noite em que ela havia se deparado com algo antigo e poderoso. Ela a manteve trancada, escondida de vista, mas ainda podia sentir sua energia vibrando, uma batida fraca, mas insistente, que ecoava o ritmo de seu próprio coração acelerado. A experiência a mudou, deixando-a com uma profunda sensação de inquietação e uma suspeita crescente de que o mundo não era o que parecia. A linha entre a realidade e o pesadelo se confundira, e ela foi deixada para lidar com o conhecimento perturbador de que algumas coisas é melhor deixar intocadas. O panteão ainda está lá, no topo da colina, com vista para a cidade, um sentinela silencioso, envolto em sombras e segredos. Os moradores locais ainda sussurram histórias sobre seu passado sombrio, suas vozes abafadas por uma mistura de medo e fascinação mórbida. Mas a verdade sobre o que aconteceu dentro de suas paredes naquela noite de tempestade, a extensão total do antigo poder que Sarah havia despertado involuntariamente, permanece um mistério. Os cânticos cessaram, as figuras no salão de baile desapareceram e um silêncio perturbador tomou conta do panteão. Mas algumas coisas, uma vez despertadas, nunca podem ser realmente silenciadas. E no silêncio, quase se pode ouvir o leve eco de uma risada, carregada pelo vento, uma promessa arrepiante de horrores ainda por vir. Olá, pessoal! Já se pegou procurando por histórias de terror que realmente te deixem arrepiado? Hoje vou compartilhar uma dica incrível que vai transformar suas noites. Um dia, navegando na internet, encontrei um e-book chamado Galeria do Terror. Resolvi dar uma chance, e foi a melhor decisão que tomei. A primeira história que li foi sobre um caso real, algo que aconteceu em uma cidade pequena. Senti um arrepio que não sentia há anos. Contei essa história para meus amigos em um acampamento, e todos ficaram fascinados. Desde então, Galeria do Terror se tornou meu companheiro nas noites de insônia e em encontros com amigos. Se você também adora uma boa história de terror, não deixe de conferir Galeria do Terror. Os detalhes estão na descrição. Tenho certeza de que você vai adorar.